Vicente, a campanha Novembro Azul tem o objetivo de despertar a atenção dos homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E aí, para falar sobre a doença e as ações programadas para o mês, a gente vai conversar agora com o urologista da Santa Casa de BH e do Hospital Life Center, Dr. Leonardo Gomes. Bom dia para você, doutor Leonardo. Bom dia, Carol. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Central 98, para a gente falar sobre um tema tão importante. Eu já havia conversado um pouquinho aqui com a minha bancada, os meninos da minha bancada aqui, perguntando sobre o costume, de ir ao médico, fazer aquele exame preventivo, fazer um check-up. Parece que os homens têm um pouquinho de resistência aí, Por quê, doutor? Isso acontece mesmo? Pois é, Carol. Eu acho que os homens tradicionalmente têm essa dificuldade, de preocupar com a saúde, A gente já sabe que os homens, em geral, morrem mais cedo do que as mulheres, talvez um pouco por conta dessa questão, dessa negligência com a saúde, Então, acho que esse mês do Novembro Azul ele é importante para a gente lembrar do câncer de próstata, mas eu acho que a gente não devia de perder a oportunidade e reforçar que o homem também deve cuidar da saúde, Uhum. Doutor, bom dia, João Henrique do Vale, prazer falar com você. E falando sobre o câncer de próstata, que no Novembro Azul, essa doença, qual que é a incidência dela aqui no Brasil? É muito alta? Pois é, João, bom dia para você também. Realmente o câncer de próstata ele é o segundo câncer mais comum nos homens, Ele fica atrás somente do câncer de pele, não melanoma. O INCA está estimando cerca de 65 mil novos casos para 2020, em todo o Brasil. E é um câncer que normalmente acomete homens mais maduros, Uhum. Cerca de 75% dos diagnósticos é depois dos 65 anos. E em termos de mortalidade, ele só fica atrás do câncer de pulmão. Então, realmente, é uma preocupação. Doutor, bom dia, Lucas Raj. Vamos falar um pouco sobre prevenção. Quais são as formas de prevenção ao câncer de próstata? Bom dia, Lucas. Na verdade, não existe uma prevenção eficaz contra o câncer de próstata. A gente sabe que o excesso de gordura na alimentação, obesidade, eles tendem a gerar um câncer mais agressivo, Então, a única forma que a gente tem para combater o câncer é realmente o diagnóstico precoce, E como é que é feito, essa importância desse diagnóstico precoce? Realmente tem dados que falam, de quantas pessoas alcançam a cura aí, por exemplo, depois que é feito esse diagnóstico precoce? Na verdade, quando a gente diagnostica precocemente o câncer, a gente consegue curar, Então aqui estou tendo uma participação especial. Tem uma participação especial. Delícia, um reforço. Programa ao vivo, A gente está acostumado, Como é que é o nome dela aí? Vamos apresentar ela. Para quem não está na tela da live, aí, a gente você vai ficar famosa agora, ó. Tá famosa, Laura. Viu? Vai lá, Laurinha. Mas então, em relação ao diagnóstico precoce, você viu, agora vai ficar falando disso o tempo todo, aparecendo na TV. Mas aqui, em relação ao diagnóstico precoce, é a única forma que a gente tem realmente de curar. Quando o câncer ele ainda está localizado na próstata, é possível fazer a cura através da radioterapia ou da cirurgia, e quando o câncer já está fora ou disseminado, a gente não consegue mais a cura, a gente consegue apenas o controle. Daí a importância da gente buscar. Uhum. E nessa fase, o câncer ele não costuma causar sintomas, Então a gente precisa realmente de rastrear e ir atrás dos casos, E como é que é feito esse diagnóstico, doutor? Bom, basicamente o diagnóstico ele é feito através do exame de PSA, que é um exame de sangue, e do toque retal. O PSA, ele não é um exame 100%, nenhum dos dois é 100%, e aí a gente tem a seguinte situação: o PSA, ele não é específico do câncer, ele pode estar relacionado a doenças da próstata, então é necessário que o urologista avalie, de acordo com a idade e outros sintomas, vamos dizer assim. Já o toque, ele é importante porque às vezes você percebe uma alteração na próstata que leva a gente a pensar no câncer, e aí a gente vai usar outros métodos para chegar no diagnóstico. Doutor, aí falando um pouco justamente sobre o exame do toque, tem muito preconceito, por parte dos homens aí, piadinhas e tal, e aí gera sempre aquele receio, perdão. Como é que vocês, médicos, lidam com isso, com esse preconceito, e esse estigma tem diminuído? Não, sem dúvida, Lucas. Ainda existe um certo estigma, As piadinhas são constantes, O urologista é sempre vítima dessas piadinhas, Mas a gente lida bem com isso. Eu acho que
oportunidade de estar falando aqui para a população, esclarecendo, é uma ferramenta de tirar essa mística do exame, né? É apenas um exame físico, não tem nada demais. A próstata ela é muito próxima do ânus, né? Então, por isso, a gente consegue tocar ela e, como eu estava dizendo, identificar essas alterações. Acho que isso vem diminuindo, sem dúvida. Os homens têm ficado um pouco mais conscientes da questão do cuidado e isso tem facilitado para a gente. Doutor, e a gente pode falar também ali, né? Porque a gente tem a campanha sempre, a gente fala Outubro Rosa, Novembro Azul e conversando com os homens, então, sobre essa importância do exame, né? Da prevenção, do diagnóstico precoce, e também dá para conversar também com as mulheres. Eu sempre falo, né? As companheiras aí darem aquela força aí para os maridos, para os pais, para quem quer que seja ali da família, para os amigos, para incentivar, para tirar um pouquinho desse receio do homem, que já tem essa resistência de ir ao médico, e também dessa questão, desse preconceito aí com o exame de toque, né? Não, sem dúvida. Eu acho que assim, as mulheres têm um papel central de orientação, elas sempre cuidam bem dos homens, né? Então, muitas vezes, chega o homem com a mulher arrastando ele pela gola da camisa para fazer o exame. Então, isso não é incomum. Às vezes, elas agendam, mandam lá e falam, você não volta sem fazer o exame. Mas eu acho que elas também, estando informadas, né? Isso também ajuda. Aí, você vai falar, João? Pode falar. Não, que o doutor, até a gente conversou antes da entrevista, e ele falou que muitos diagnósticos de outras doenças, né, doutor? Porque o homem só procura o urologista normalmente, e o urologista tem esse papel também de ajudar a ter outros diagnósticos, né, doutor? Isso acontece com frequência? Pois eu acho que isso é importante, porque assim, o homem morre de medo do câncer de próstata. Então, muitas vezes, o urologista é o único médico que o homem consulta ao longo da vida. E a gente também lida com algumas outras situações, por exemplo, a disfunção na ereção, né? A perda de ereção ela pode estar relacionada à obesidade, tabagismo, falta de atividade física, problemas como diabetes, pressão alta. Então, o urologista, ao identificar isso, ele pode estar diante da oportunidade de estar orientando o homem a cuidados, né, de saúde, de mudança de hábito, que pode prevenir outras doenças, como problemas cardíacos, problemas de AVC ou de derrame, né? Então, tá aí a importância da gente também atuar preocupado com a prevenção de outras doenças também, né? Uhum. Tá aí, então, ficou alerta, o recado aí para os homens, principalmente, tem essa dificuldade aí. Vamos ao médico, a gente fazer aquele check-up, né? Isso. Exame de rotina, sempre muito importante. Tá aí a gente conversando com o urologista da Santa Casa de BH e do Life Center, Dr. Leonardo Gomes. Tivemos 2 participações especiais na sua entrevista, viu, doutor? Da Laurinha e de um gatinho que passou aí atrás depois. Eu tô vendo, eu tô de olho aqui no Chico, o Chico tá aqui. Todo mundo querendo aparecer na 98. Claro. Tá aí, gente. Agradecer demais, doutor Leonardo Gomes, aqui por esse bate-papo, por essa orientação, esses esclarecimentos aí. Sempre importante a gente falar aí sobre essa campanha, Novembro Azul, e sobre prevenção da saúde aí do homem de maneira geral. Muito obrigado por esse tempinho para conversar com a gente, viu? Beleza, eu que agradeço. Ótimo final de semana, ótima semana, né? Hoje não é sexta, não, hoje é feriado. Você tá doido aqui.